Mas agora, em tempo real, a gente já começa a falar sobre aquele encontro do governador Tarcísio de Freitas com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Por isso, quem traz todos os bastidores é a Beatriz Manfredini. Bia, boa tarde. Então, Tarcísio articulador, Tarcísio praticamente candidato em 2026. É uma coisa é a anistia, outra coisa é a candidatura, mas está tudo muito interligado, né? Bem-vinda. Tudo interligado, Márcia. E tem gente que acha que essa anistia veio para levantar Tarcísio aí em prol dessa candidatura em 2026. Tem gente que acha que isso vai prejudicar tudo isso dentro do próprio Palácio dos Bandeirantes. Conto também para vocês, viu? Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Vamos começar falando do Hugo Motta, o tão esperado encontro, né, de Tarcísio com o presidente da Câmara dos Deputados. O governador desembarcou em Brasília pela quarta vez em menos de um mês e deixou praticamente por 2 dias, terça e quarta-feira, a agenda dele aberta, sem compromisso nenhum, esperando esse encontro com o Hugo Motta acontecer. Claro que ele fez diversas outras articulações que a gente já trouxe aqui, mas a última mais quente é a do fim da tarde de ontem, começo da noite mais ou menos, com o próprio Hugo Motta. Tarcísio, então, conseguiu essa reunião depois de articular com várias lideranças da Câmara a anistia. O que Tarcísio quer, e que a gente já tinha adiantado aqui semana passada, é conseguir passar esse texto na Câmara dos Deputados. Ele já acreditava antes que eles tinham maioria para aprovação. Então, que faltava só esse empurrãozinho que ele mesmo se prontificou a dar em Hugo Motta para que ele, então, colocasse o projeto em discussão. Bom, o que eu consegui apurar desse jantar é que o Hugo Motta chegou a admitir que colocar o projeto em pauta é inevitável, principalmente agora, então, é que várias lideranças começaram a também fazer essa pressão pela votação da anistia. O encontro aconteceu a portas fechadas, foi bastante mistério envolvendo esse encontro, difícil conseguir as informações, mas parece que Tarcísio conseguiu o que ele queria. Depois disso, saiu de Brasília, desembarcou aqui em São Paulo, voltou para o Palácio dos Bandeirantes aí à noite já, por volta de 8, 9 horas da noite, e jantou mais tarde com o pastor Silas Malafaia e também com o líder da bancada do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Esse jantar, então, entre os três, teve como pauta a anistia também. Eles falaram um pouco de possíveis dificuldades depois da Câmara, que podem esbarrar, dificuldades no Senado. Davi Alcolumbre tem mostrado aí certa resistência ao projeto e também medo de judicialização por parte do Supremo Tribunal Federal, mas focaram muito também na articulação das manifestações de 7 de setembro. Domingo tem 7 de setembro aqui na Avenida Paulista. Tarcísio vai comparecer. Silas Malafaia é uma pessoa que sempre organiza esse evento, então essa foi a pauta também do jantar. Como transformar o evento em ainda maior, chamando pessoas importantes aí da direita e colocar a anistia em pauta também nesse evento. Eles também conversaram um pouco sobre segurança. Sempre tem um certo receio nessas manifestações, porque tem também manifestações do outro lado. E aí, Márcia, só para a gente encerrar esse assunto de Tarcísio, aí uma apuração minha e também da nossa repórter de Brasília, Vitória Bel, a gente escutou dos aliados do governador os dois lados. Tem aliado comemorando essa articulação de Tarcísio, dizendo que ele saiu vitorioso aí como possível nome mais forte para a presidência do ano que vem, porque demonstrou que consegue unificar a direita, consegue colocar um pleito, impor um pleito, né, dele num nível nacional, tem boa articulação em Brasília. E deve, inclusive, sair bem com os eleitores bolsonaristas, que viram que ele comprou a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, a Vitória Bel apurou que o pessoal do Republicanos não gostou muito disso. Essa viagem para Brasília foi de última hora, a gente contou aqui, não estava na pauta. E o Republicanos achou essa viagem muito arriscada. Dizem que o governador pode ter dado aí um tiro que não saiu muito bem, porque pode parecer que ele está abandonando o governo de São Paulo e, inclusive, que está tentando surfar aí na onda de Bolsonaro para conquistar uma vaga em 2026, Márcia. Mas, Bia, bem dentro do MDB também esse projeto gera uma discussão, né? Inclusive, mais cedo, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, acabou dizendo que segue também trabalhando para viabilizar a proposta. É isso mesmo? Ontem a gente até trouxe essa informação de antemão, né, Márcia? E hoje o prefeito falou publicamente, então, que ele vai trabalhar para que o partido dele, que é o MDB, apoie, então, a anistia. Ele falou, na verdade, que o país precisa de pacificação. Foi essa palavra que o prefeito Ricardo Nunes usou. A gente tem até a fala dele nesse evento de hoje de manhã. Vamos ouvir.
A nossa questão primordial é pacificar o país. Essa é a nossa palavra de ordem. Se a pacificação, requer atuações para que volte a anistia, para que a gente compreenda alguns exageros que o STF tem cometido, inegavelmente, a pessoa pode ser de direita ou de esquerda, mas é inegável o que está acontecendo, pode ser um caminho. Então, o que tem dentro do MDB de discussão é trabalhar pela pacificação do país. Trabalhar pela pacificação do país é fundamental para que as pessoas possam ter a economia reativada, a gente possa ter geração de emprego e renda e a gente possa ter as famílias vivendo com felicidade. Não dá para viver nessa guerra total, já tem guerras de partido, agora tem guerra de judiciário, a gente precisa trabalhar pela pacificação. Esse é o nosso lema, é o que a gente vai trabalhar. Em como ele trabalharia em cima dessa pacificação, Foi aí que Ricardo Nunes disse então um pouquinho sobre a atuação dele em prol desse texto. Vamos acompanhar também. Eu pretendo contribuir colocando todas essas questões da maior cidade da América Latina, a cidade que tem 12 milhões de habitantes e que tem uma preocupação com o andamento do país, tem uma preocupação com a geração de emprego e renda, que tem uma preocupação com a consolidação, a democracia. Então, é levar essas questões para os nossos deputados do MDB e os demais deputados, que eu tenho relação com vários deles, principalmente aqui da bancada do Estado de São Paulo, de que não dá para ver tudo isso acontecer e fingir que não está acontecendo, fingir que está tudo bem. A gente precisa ter ações para que a gente tenha uma pacificação e que tenhamos, evidentemente, a não aceitação, em hipótese alguma, de julgamento imparcial. O fato, Márcia e Bruno, é que o prefeito vai então tentar articular pela anistia. Também para ele é importante, ele que deve comparecer também ao 7 de setembro na Paulista, que vem defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro nos discursos, até porque ele é um possível candidato ao governo do Estado aqui em 2026. Então, essa colocação dele nessa pauta vem sendo importante para o entorno também entender Nunes como um nome aí da direita, o que eles acham que já vem conseguindo. Para a gente fechar, eu conversei com uma liderança do MDB mais cedo. Ele me disse o seguinte, que o partido está muito dividido sobre essa questão. Eles devem esperar o texto ficar pronto para fazer uma reunião com os líderes e com os deputados da bancada ali na Câmara, mas essa liderança acredita que o partido não vai fechar a questão, não vai ter uma opinião só e que vai deixar os deputados, então, votarem como bem entenderem. Márcia. Obrigada, Bia Manfredini. Lembrando que todos esses bastidores estão na coluna da Bia, lá no site jovempan.com.br. Você tem detalhes exclusivos, seja assinante ou não. A gente está sempre te mantendo bem informado. E agora, às 2h15, inclusive esse é o assunto da nossa enquete do dia. Você é contra ou a favor da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro? É só mandar mensagem para o 119-1325-8055, nosso canal direto com você. Tem que participar também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo X, pela live que está rolando no TikTok ali. Vocês conseguem ver os bastidores do jornal por lá também. Então vai ser um prazer ler a sua mensagem em tempo real ainda hoje aqui com a gente, tá bom? Agora vamos chamar os nossos comentaristas para analisar essa política aí, essa semana conturbada aqui em São Paulo, em Brasília, todo mundo se manifestando ali. Luana Tavares e Túlio Nassa com a gente, começando pela Luana. Luana, como é que você enxerga essa articulação tanto de Nunes quanto de Tarcísio nessa situação da anistia? Os dois têm vários interesses em jogo, né? Pois é, Márcia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, ao Túlio, meu colega que está aqui nos comentários comigo hoje. E esse tema, de novo, tem tomado todo o debate na semana, primeiro por conta do próprio julgamento que iniciou na terça-feira. Então, a partir do momento que o julgamento começou, também essas articulações para demonstrar apoio ao presidente Bolsonaro também começaram a se intensificar, tanto dentro do Congresso com apoiadores ali aliados ao ex-presidente Bolsonaro em torno do projeto da anistia, e Tarcísio e Nunes tentando colocar o seu apoio como uma marca mesmo, um momento simbólico onde Jair Bolsonaro está sendo julgado e ao mesmo tempo eles estão ali articulando e se colocando como articuladores. Até então, Tarcísio tinha feito algumas manifestações, Márcia, pelas redes sociais, até no último evento em que ele participou ali com um bonequinho do Bolsonaro, mas ele até então não tinha tido uma atuação tão efetiva de articulação política. E é isso que a gente está acompanhando agora. Inclusive, essa manifestação tem sido até um pouco criticada pela defesa de Bolsonaro, que pode ser contraditório. Você estar
ali tratando do projeto da anistia ao mesmo tempo que se tem um julgamento. Agora a gente chama o Túlio Nassa também para conversa. Túlio, dá para dizer que o Tarcísio cedeu à pressão bolsonarista porque eram muitos ataques ali, até da própria família, né? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, a Luana. E boa tarde também à audiência da Jovem Pan. Olha, Márcia, a gente pode olhar por esse ângulo, que Tarcísio teria cedido, entre aspas, à pressão de Jair Bolsonaro. E isso é evidente. Por quê? Como dizia Otto von Bismarck, a política é a arte do possível. Para viabilizar uma candidatura do eixo centro-direita, é preciso de 2 grandes grupos eleitorais. É preciso do grupo que apoia Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, ou daqueles eleitores de direita, e é preciso também do apoio de centro, porque esse bloco de centro, que é 1/3 do eleitorado, sempre foi o fiel da balança nas últimas eleições. Então, para vencer o presidente Lula, é fundamental que haja 2 contra 1. E como Jair Bolsonaro está vendendo, entre aspas também, o seu apoio? Através do PL da anistia, é o que ele está exigindo. Então é evidente, óbvio, lulante, que Tarcísio vai ceder a essa pressão, Márcia.